Bom, eu vou começar essa leitura aqui referente aos signos fixos, né? Eu fiz o vídeo dos signos cardinais, agora eu vou fazer o vídeo dos signos fixos, depois dos mutáveis. Dentro dessa leitura a gente tem cartas que eu tirei para o signo de Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Eu vou fazer um inverso, né? Vou ler de Touro, aí ao invés de eu ler de Leão logo em seguida, eu faço do oposto complementar, que é de Escorpião. E de Leão com Aquário. Essa leitura é referente ao período de Natal e Ano Novo até o início de janeiro. É mais ou menos a energia e os conselhos referentes a essa data, porque é como se fosse uma leitura meio que de resolução sobre o que está acontecendo, as variáveis dos acontecimentos e os conselhos que cada signo pode tomar e como abordar esses últimos eventos aí do ano. Eu considero que o final do ano é sempre o final do ano no astrológico, né, que é março, que é o fim da estação de peixes, e quando começa Áries, aí começa o ano astrológico, mas a gente tem que levar em conta também o calendário do mundo do capital, né, da fiscalidade das coisas, do trabalho. Então estou fazendo essa leitura referente a isso. Vou tentar fazer o vídeo não ficar muito grande, porque o primeiro ficou muito grande. Então vou tentar ser um pouco mais sucinto para não ficar tomando muito tempo também. Referente ao signo de Touro, saiu essa carta aqui junto com o louco, e ela tá olhando diretamente essa, né? Aqui fala muito sobre certos insights, certas epifanias que a gente começa a ter, é sobre conseguir enxergar alguns becos da nossa mente, assim, que a gente não tinha um certo conhecimento, ou que a gente não conseguia ver direito, algumas atitudes, algumas situações específicas na nossa vida que a gente não estava conseguindo condensar ou explicar ou criar alguma lógica. Essa carta fala muito sobre uma certa intuição que a gente tem sobre as coisas, mas a gente não consegue ver realmente o que essas coisas são. Então aqui ela fala sobre esse momento de começar a perceber os eventos. Os eventos começam a fazer algum sentido, começam a se organizar de uma maneira no qual algumas coisas que vocês não tinham respostas começam essas respostas começam a acender, e pelo que parece que é sobre alguma nova situação que está acontecendo na vida de vocês, ou que vocês querem tomar uma atitude extremamente nova, no sentido de, por exemplo, uma nova casa, uma nova viagem, um novo emprego, um novo amor, um novo negócio, um novo hobby. É sobre um início de alguma coisa que vocês não conseguiam visualizar por que não estava acontecendo, e agora algumas coisas começam a fazer sentido e vocês começam a contornar dentro disso, ou pelo menos começam a aparecer situações que vocês podem acabar contornando dentro disso. De conselho, né? Essa carta aqui ela fala sobre
sobre a gente perceber onde estão os nossos maiores poderes, né? As nossas maiores forças, assim. Muitas das vezes o mundo coloca a gente num recipiente muito pequeno, quando a gente tem um potencial muito maior sobre algumas coisas, que a gente sabe que a gente tem esses potenciais, mas de alguma forma a gente se diminui e o mundo diminui a gente a ponto da gente não conseguir elevar aquilo para algum lado, e parece que tem uma situação que vocês estão indo na direção e estão percebendo que existe a possibilidade do começo de alguma coisa no qual faz sentido os pontos importantes de vocês, os poderes que vocês têm, aquela força referente a alguma coisa, algum hobby, algum desejo. Acho que um questionamento aqui é sobre quais são as coisas que vocês sempre quiseram começar a fazer, mas nunca conseguiram, e por que vocês nunca conseguiram. Acho que pensar sobre isso ajuda a martelar qual é o principal erro de vocês, assim. Porque se você tem uma força em alguma coisa, se você tem uma habilidade muito específica que é muito boa e que é algo que te conduz na vida, assim, que te ajuda a te conduzir na vida, mas vocês não conseguem usar isso numa grande potência, ou na potência que vocês gostariam, ou nas situações que vocês mais gostariam, por que isso não está acontecendo, sabe? Tipo, inclusive, acho que está tendo uma lua nova, não sei, em Touro agora, e é engraçado ter saído essa carta, porque ela fala sobre, né, a filha da lua, é o nome da carta praticamente. E essa figura aqui, né, ela tá até brilhando, e ela tem esse contexto de conhecimento, de conseguir perceber através da intuição, das epifanias, que algo ilumina, assim, esse espaço meio obscuro que a gente tem. Então, na leitura eu vejo esse contexto que esse período de final de ano é um momento de observar novas possibilidades e entender que essas novas possibilidades, elas são capazes de serem a partir de coisas focadas nas nossas maiores forças, assim. Porque a carta do louco fala muito sobre tomar a iniciativa também, de realmente tentar pisar, assim, em lugares que a gente não imaginaria, né? Tipo, ter iniciativa sobre coisas incertas, assim, mas pelo menos ter a iniciativa, né? Eu vou fazer a leitura de Escorpião. A leitura de Escorpião, ela combina muito com a leitura de Touro, porque saiu essa carta aqui, que eu acho que conversa muito com a carta do louco, né? E ela é uma carta também de uma nova... de um iniciante, né? De uma pessoa que está começando agora a fazer alguma coisa, um aprendiz. Então eu vejo o Escorpião como engraçado, porque a carta de Touro aqui parece que é como se fosse um momento antes de você tomar uma iniciativa de começar alguma coisa nova, ou entender os motivos pelo qual você finalmente ter a epifania que você tem que tomar determinada direção, um certo caminho que está se aparecendo para você, mas que é meio incerto. E a carta de Escorpião é meio que ela já está nesse caminho, ela já começou, já é aprendiz nesse caminho, e
como se fosse o passo seguinte da carta de touro. E é engraçado que a carta de touro está em uma direção e a carta de escorpião está em outra direção. Então também tem essa coisa dos opostos, né, complementares aí, sobre caminhos opostos, e talvez seja um pouco disso também. Touro está indo para um caminho bem oposto de escorpião, então sendo signos que estão indo para ideias diferentes e motivos diferentes e contextos realmente opostos, assim, de vamos supor, se Touro tá indo para um lugar artístico, Escorpião tá indo para um lugar mais racional, sei lá. Mas a ideia aqui de Escorpião é que já está como aprendiz num novo caminho, assim. Nesse final de ano já é um caminho que tá traçando, tá? É um signo que está aprendendo alguma coisa nova, está num contexto de iniciante. E a carta que segue é a força, né? Que é a carta de Leão, que é um dos signos também que está aqui na mesa. E essa carta é um leão junto com um bebezinho, né? E tem a lua aqui também, e aí eu conecto essa lua com a carta de touro, que é a lua de touro que está tendo agora no céu. E essa carta da força, ela é muito sobre... Aqui no contexto, né, sobre a sua bagagem, assim. Sua bagagem interna e uma certa inocência. Esses são pontos específicos e muito necessários para continuar traçando esse caminho que vocês estão traçando agora, porque pra gente se manter aprendiz de uma coisa, a gente tem que entender que é como se a gente fosse uma criança naquela situação, sabe? A gente é inocente, a gente é meio bobo, assim, existe uma pureza ali sobre você ser aprendiz de uma coisa, porque você pode ser alimentado naquela situação de várias formas. E o conselho que tem para Escorpião referente a esse limite, nessa perspectiva. Deixa eu ver aqui. É sobre os cuidados que você tem com você mesmo, né? Porque essa carta aqui, que inclusive tem várias luas também, né? Achei engraçado que tem... A lua, ela tá bem marcante, assim, para os signos fixos. O que chega a ser engraçado que a lua não é um símbolo muito de estabilidade, né? É um símbolo enorme de mutabilidade, de fases, de ter a percepção do tempo, ter a percepção das mudanças e fluir com as mudanças. E os signos fixos, eles têm essa problemática, essa dificuldade. E aqui na mesa parece que os signos fixos estão passando por um momento muito de movimento, de começo, de novos começos, de aprendizagem, de inocência, ou de exaltar aquilo que já sabe também. Então, passar para um novo nível daquilo que você já tem. E aí aqui no conselho de Escorpião é sobre o tipo de amigo que você é para as outras pessoas, é o mesmo tipo de amigo que você é para você, é a forma como você protege os seus entes queridos, as pessoas que você ama,
é também a mesma forma na qual você se protege, porque eu acho que o ponto forte está aí, é como você cuida das outras pessoas e tem essa atenção pelos outros e as coisas ao seu redor. Se você faz o mesmo por você, sabe? Se você está aprendendo, se você está no início de uma jornada, sabe quais são os cuidados que você tem que aprender a ter com você, tipo, se vigiar nesse processo de início, porque a carta da força fala meio que disso também, de ter uma certa resiliência nessa situação, mas sem perder uma certa inocência do processo, né? Acho que Touro, Escorpião e Leão tem cartas muito noturnas aqui, e Aquário é a única leitura que parece que tem cartas mais tipo uma coisa mais solar, uma coisa mais diurna. Então me faz pensar também nesse acesso de uma falta de certeza assim futura, né? Acho que todo mundo tem isso, mas acho que a gente consegue prever algumas coisas na nossa vida quando a gente está tomando certos rumos e tudo mais. E Escorpião, como está no início de uma coisa muito específica, parece não ter um direcionamento muito certo, assim. Ou não é nem questão de direcionamento, né? É questão de, assim, pode até que ser que tenha um direcionamento específico, mas não tem a certeza se aquele direcionamento vai realmente vingar da maneira que se prevê, né? Porque é como você aprender uma coisa nova é muito obscuro, né? Saber como você vai se sair com aquilo. Então, o conselho para Escorpião é manter esse olho vigia em si, e da mesma maneira que como você se importa com as outras pessoas e cuida das outras pessoas, você preparar o terreno para você nesse contexto, porque sua força tá meio que nesse lugar de resiliência também, ou de um novo começo, assim. De aceitar, né, esse processo de... Enfim. Para a leitura de Leão tem essa carta aqui, que é o Master Maker. Eu achei engraçado que essa carta parece que tá em cima desse bichinho, né? E é a carta da carruagem. Parece esse bichinho. Essa moça aqui parece essa moça. Então eu achei engraçado. São muito parecidos. E são decks diferentes, né? A carta de Leão, ela é sobre aprimorar aquilo que você sabe fazer muito bem. Então, se você tem uma coisa que você está fazendo que está dando certo, que está acontecendo, ela fala sobre você não descansar ou não acomodar nisso. É você, tipo assim, desenvolver uma coisa para além daquilo, sabe? Tipo, se você fez um desenho super foda, super chique, né? Como você pode aprimorar ele de uma maneira que você nunca fez antes, como você pode, sabe, é igual quando a gente vai fazer uma receita, por exemplo, quando a gente está iniciando uma receita pela primeira vez, a gente não sabe muito bem como fazer, então a gente fica naquele contexto de seguir na risca a receita, mas quando a gente já sabe ela muito bem, a gente começa a aprimorar
de acordo com os nossos próprios gostos, né, e a nossa própria personalidade. Então essa carta fala um pouco sobre isso, sobre tem aspectos da sua vida que você está fazendo muito bem, que você está conseguindo manejar, está conseguindo contornar os problemas e sua vida de negócio, sua vida de relação, sua vida de aquilo que você se propõe a fazer, você está fazendo muito bem, mas essa carta fala para você não ficar nesse plano de fazer muito bem e sim, tipo, tentar aprimorar ainda mais, sabe? Ver uma maneira de aprimorar um pouco mais, porque a carta da carruagem, ela fala sobre avanço, né? Sobre um caminho, quase que uma evolução, né? Sobre uma transição de um lugar para o outro. Então, para você conseguir fazer essa transação de um lugar para o outro, você precisa ter essa coisa nova, sabe? Você precisa construir essa ponte nova, que é dar um passo a mais, sabe? Tipo, e é um lugar meio cansativo, né? Às vezes pode te cansar. Eu acho que é por isso que a carta de conselho é essa, que é apenas seja, que é uma coisa um pouco mais de meditar, de vibrar um pouco. Quando as coisas estiverem muito exaltadas, você dá uma pausa e respirar e dar uma meditada e real sentar e fechar os olhos e respirar um pouco, se sentir presente, sabe? Porque com a velocidade das coisas, às vezes a gente não se sente tão presente nos acontecimentos, né? Porque a gente acaba fazendo tudo muito rápido. Então essa carta fala um pouco disso, de se centrar um pouco, sentar, respirar, sentir o ambiente, sentir sua presença no dia, no momento. Porque isso é até mais para também aumentar sua vibração, né? Alguma carta dos signos cardinais também tirou esse conselho aqui. E é muito sobre a energia que você está emanando, sabe? Todos nós temos ondulações que a gente fica... ondas, né? Que a gente manda para o mundo e para as pessoas à nossa volta. É como a gente influencia as coisas à nossa volta, né? Então, sua forma de influenciar tem que ser um pouco mais ativa, assim, e vibrar de uma maneira no qual eu posso me superar, acreditar que você pode se superar e tentar realmente se superar nesses contextos, porque a carruagem, ela fala realmente sobre a possibilidade de progressão, sabe, de você ir para um lugar ainda melhor. E a carruagem aqui, ela tá como uma esfinge, né? Então, a esfinge é muito essa coisa que é a mesma coisa dessa carta aqui que saiu para Touro, né? Isso aqui é uma carta meio dos enigmas, assim. E a esfinge, ela é esse ponto, sabe? De você desvendar uma pergunta ali, desvendar uma coisa na qual você precisa de tempo, você precisa estudar para você conseguir desvendar aquele questionamento, aquele ponto. Acho que em termos de cabeça mesmo, de consciência, essa carta de vocês fala muito sobre quem é vigilante, assim, dos seus próprios pensamentos, sabe? Tipo, a gente tem que tomar cuidado quem tá ditando os nossos pensamentos dentro da nossa cabeça, porque às vezes a gente deixa aspectos negativos meio que dominar nossa cabeça, assim. E aqui eu acho que ela fala pra você tentar manter um aspecto seu que esteja te inspirando a fazer melhor na sua vida, sabe? Não por um sentido de meritocracia ou
um otimismo tóxico, mas realmente uma pessoa que está te incentivando a fazer algo melhor, sabe? Não porque você precisa ser a melhor pessoa ou coisa do tipo, mas porque você quer acessar lugares melhores para você mesmo, sabe? Enfim, o signo de Aquário saiu essa carta aqui que eu acho super leonina, então eu acho engraçado que o Leão é o oposto complementar de Aquário, mas saiu essa carta aqui que é super aquariana. E Aquário, eu sinto que eu acho que foi em novembro que a leitura de Aquário falava muito sobre sobre estar num lugar muito bom, né? Onde a própria personalidade te mantinha uma certa notoriedade, né? E aqui eu sinto que porque essa carta aqui ela fala sobre novos horizontes, né? Novas coisas que estão sendo, é quase que uma carta de revelação, né? Que é uma nova coisa aparece. E é engraçado que nos signos fixos todo mundo tá tipo assim. É muito engraçado porque são cartas parecidas, mas diferentes, e contextos parecidos, mas bem diferentes, assim, de novos começos, ou a possibilidade de novos começos, ou pensar sobre onde começar novas coisas e como fazer as coisas que você já sabe de uma maneira ainda melhor. E aí Aquários é meio que essa... é tipo o início de um novo dia, sabe? Eu quero até ver aqui no livro. Qual que é esse contexto aqui? É engraçado porque Leão fala sobre atingir um novo nível, né? Se esforçar para chegar num lugar ainda melhor. E Aquário parece que é algo que já chegou assim para Aquário, sabe? Tipo, parece que Aquário já cuidou do seu próprio excentrismo, né? Aceitou o seu lado excêntrico e mais rebelde, mais pioneiro das coisas. Por conta disso, o esforço da própria personalidade, do que sabe que pode ser, né? Trouxe essa nova realidade, essa nova consciência para Aquário, que é onde parece que Leão quer chegar, sabe? É meio parecido com a dinâmica de Touro e Escorpião. Touro tá descobrindo esse novo lugar, e aí Escorpião já está no início desse novo lugar. E Leão é como se estivesse se exaltando para chegar num novo espaço, e Aquário tá tipo, já está nesse novo espaço e já está vivendo um momento de integração, né? Porque o conselho aqui é sobre integração, é sobre cada coisinha que Aquário estava acumulando na vida, e cada ponto que estava, sabe, tecendo ali uma rede de acontecimentos que agora está num contexto que está fazendo mais sentido, de uma forma abrangente, né? De uma forma vista de cima, como se o sol estivesse iluminando finalmente esse espaço de Aquário, assim. Eu acho que
isso também bota em contexto que os signos fixos, se eles prestarem atenção nos signos complementares, eles conseguem achar dicas e formas de conseguir evoluir um pouco mais, ou achar os lugares que, sabe, tipo as ajudas que querem achar e tal. E aqui também tem uma lua aqui de Aquário, então parece que a lua de Touro, porque como o Touro é um signo fixo, então é uma lua de signo fixo, né? Então com certeza influencia os signos fixos, assim. E é uma lua nova, eu acho. Não tenho certeza, mas mesmo que não seja, se for, eu acho engraçado que, né, tem essa coisa dos novos acontecimentos. Mas mesmo se não for, assim, é uma lua de Touro, então é uma questão de procurando uma estabilidade, né? E os signos fixos estão tendo que passar por esse momento de novos inícios, novas formas, ou aprimorar as formas, né? Como fazer as coisas. Então é isso. Eu acho que até vale a pena um signo ver a leitura do outro signo, porque faz muito sentido, assim, conversa muito um com o outro. E é até esquisito, porque são tantas cartas de 3 decks, sabe? E tipo, são tantas possibilidades, e as possibilidades são tão parecidas aqui, e geralmente isso é uma coisa que, não sei. Numa visão geral também, são leituras muito noturnas, mas é quase como se o jogo para os signos fixos estivessem dizendo assim que talvez seja um momento mais obscuro, mas não obscuro de ruim, um obscuro de algum esforço precisa ser feito diferente agora, porque um momento mais solar tá prestes a chegar, sabe, para esses signos, tá prestes a acontecer, e é um momento muito bom, até porque Saturno não, Urano, né, se eu não me engano, é Urano. Urano é um planeta que está saindo de um signo X, né, Capricórnio, e está indo para Aquário, se não me engano. E aí é um signo fixo também. E aí isso vai dizer muito sobre as coisas que a gente tem aprendendo, sobre o que é, né, que é colocado como tradição na vida da gente. E aí Aquário vai vir com um aspecto um pouco mais de disruptivo e de novos horizontes e de novos excentrismos. Então os signos fixos parece que é essa coisa de honrar também as peculiaridades de cada um, porque não parece que daqui adiante não é para ser um momento de é para acrescentar as coisas de uma maneira que venha a brilhar uma certa singularidade dos signos fixos, assim. Enfim. Acho que uma coisa que os signos fixos podem pensar também é sobre refletir sobre novos começos, sobre novas formas de fazer as mesmas coisas,
sobre aprimorar habilidades, mas em termos de cabeça também, é pensar sobre infância, pensar sobre como foi a infância, como foi a adolescência e as coisas que foram negligenciadas na infância e na adolescência e, tipo, voltar para esses lugares de negligência e pensar sobre, estudar sobre e às vezes aquelas coisas que vocês gostavam de fazer quando crianças e quando adolescente, mas de alguma forma pararam, ou na adolescência, como você gostaria que a sua adolescência tivesse sido. Não necessariamente é uma coisa perdida, você pode meio que tomar caminhos ali que nunca foram tomados, mas que agora existem algumas possibilidades melhores de fazerem isso poder acontecer, assim. E também abraçar as excentricidades da nossa vida infantil, da nossa vida adolescente, que chega numa ideia de vida adulta, a gente meio que abandona certos conceitos, assim. E que não necessariamente isso é bom, porque na verdade a gente tem que abraçar esse outro lado nosso também, que nunca morreu, né? Tá sempre ali, esperando o carinho que não teve lá atrás, quando era a sua vez de ter, né? Sei lá, resgatar essas outras habilidades e essas outras possibilidades. É isso.